Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre carregar os filhos. Carregar os filhos por aí, literalmente, né? Esse título é um pouco sugestivo, mas a intenção aqui, na verdade, é apresentar uma forma alternativa para o deslocamento com as crianças. Porque às vezes é complicado, né? Principalmente não tem jeito, né? A gente não aguenta ficar carregando o filho no colo, no braço, o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, o carrinho às vezes é um trambolho, gente. Por mais que hoje em dia a gente tenha marcas que ajudem, que dobrem, que seja mais fácil carregar no carro, nem sempre o carrinho é a melhor função, né? Quando a gente fala, por exemplo, de destinos como Paraty, que é todo em paralelepípedo, né? Às vezes é complicado você pensar em fazer uma viagem ou visitar um destino dessa forma. A nossa convidada de hoje é a Nani Ortilho. Ela tem uma empresa de carregadores, né? A Slingart. Né? Na verdade, a Nani tem toda uma história. Oi, Nani, tá aqui agora. Ela tem toda uma história relacionada à arte, então ela juntou as duas paixões dela, né? O sling e a arte para fundar essa empresa. Então ela já está aqui presente, deixa eu chamar ela aqui para nossa conversa. Oi, Laura. Oi, Camille. Oi, Oi, Nani. oi, Tudo bom? tudo bem? Estão me ouvindo? Seja muito bem-vindo. Sim, tô te ouvindo direitinho. Legal. Bem-vinda à nossa conversa de hoje. Tô Obrigada. para marcar com vocês só um tempão e a gente acabou não conseguindo, nunca teve essa oportunidade, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Lucas na mochila, na verdade, se chama Lucas na mochila, óbvio, né? Remete também à mochila de viagem, mas também é muito relacionado à mochila ergonômica, né? Porque eu saio com o Lucas desde que ele era muito novinho, né? Eu saio, passeio, viajo, né? E às vezes chama a atenção tá com ele ali na mochila ergonômica, né? As pessoas às É, vezes estranham, né? Na verdade, assim que o Lucas nasceu, a coisa que eu mais ouvia, porque primeiro eu comecei a sair com sling, né? E era só sair na rua que eu ouvia, nossa, mas ele é muito pequenininho, você tá aí prendendo ele, vai sufocar a criança, né? Um monte de gente vê, assim, às vezes não conhece realmente, né? Enfim, deve achar que a pessoa que era louca de sair com a criança no pano, mas as pessoas se sentiam realmente tão aflitas que elas se sentiam no direito de me abordar e falar: não anda assim, coitadinho, tadinho, todo preso nesses panos. Então, assim, rola muito isso, né? Tem essa questão do medo, do desconhecimento do pano, né? E também rola um certo machismo, sabe? Porque sempre quando eu saía com meu marido ao lado, ou quando o meu marido saía com a criança no sling, esses comentários, não sei por que eles não surgiam, né? Então, nós engraçado. mães, infelizmente, somos sempre muito julgadas, né? Mas faz parte. Eu queria que você se apresentasse, Nani, contasse um pouquinho da sua história, como é que surgiu a ideia da Slingart, né? E que você falasse um Oi, pouquinho pra gente. tá bom. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tô vendo aqui algumas pessoas que entraram que já me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a Nani, eu sou assessora de baby wearing. Baby wearing é uma palavra em inglês, né, que significa carregar o bebê, né? Vestir o bebê, né? Como se fosse assim. Você veste o bebê, você se veste com ele, você se amarra a ele se amarra. Amarra ele é você. E eu sou formada pela Bebê no Pano, uma escola que mais do que ensina você a amarrar, né? Ensina você a assessorar. É muito mais profundo do que simplesmente amarrar, né? E eu conheci o sling numa oficina na casa de parto, onde nós ganhamos um sling de malha. E aí depois eu comecei a me aprofundar, a estudar mais, e, e aí eu comecei a empreender com a Sling Art, né?
fazendo slings, primeiro para amigas. Aí depois a gente começou a vender para fora, Brasil, e tem até pano em outros países já, graças a Deus. E são panos lindos, né? Porque você alinha É, com todo o seu tem um aqui. histórico que você já tem relacionado à arte, né? Ah, é, eu sou formada em arte, né? Eu sou professora de arte. E aí eu consegui unir essa minha paixão pela arte com minha paixão pelo maternar, por estar perto, pelo vínculo, pelo contato e ter as mãos livres, né? E aí juntou tudo isso, Isso é o principal. principal. Facilita muito a vida. Mas muitas pessoas entram pensando assim, ai, como é que eu vou ter mais vínculo com meu filho? Mas muitas pessoas pensam, não, eu quero ter vida prática, eu quero ter mãos livres. Aí depois que vai para essa parte, além disso eu posso criar um vínculo, né? Acaba sendo um pacote bem completinho, assim. E a É. discussão vai Conta um até pouquinho além, pra né? gente essa questão de criar o vínculo, né? Porque a gente fala muito. Como esse contato ajuda assim, no vínculo mãe, pai, bebê, né? Pais, porque os Sim, pais também podem carregar, né? Geralmente são as mães, mas os pais sim. também podem. É, eu ia até falar sobre isso, que é muito cultural, né? Vai de região para região, mas enfim. O vínculo, assim, o bebê, ele fica 9 meses dentro da barriga. E existem teorias já científicas, tá, comprovadas, assim, que o bebê, a gente nem precisa de teoria para isso, a gente olha, o bebê não nasce pronto para o mundo, né? Ele é um bebê de colo. E assim, ele tem um formatinho, em conchinha, tudo acolhidinho. E a gente quer tirar ele daquele meio de 9 meses, de repente, botar ele para fora e que ele fique totalmente independente, durma sozinho, fique sozinho, faça tudo sozinho. E não é assim, né? Então, diferente de muitos animais que já nascem andando, os seres humanos não, precisam desse contato, precisam dessa dependência, são muito dependentes. Então, o contato mãe-filho vai para além do carinho. É biológico, é uma necessidade que vai até melhorar o cognitivo da criança, o raciocínio da criança vai Ih, melhorar tá e travando. o emocional também. E ficou ruim o que Voltou, eu falei voltou. agora? Foi? Então, o Ficou ruim, emocional mas voltou também. agora. Tá ruim, mas tá bom. Então, você vai é, colaborar tanto com o cognitivo do seu filho quanto com o emocional. Então, assim, o vínculo pode, por exemplo, bebês prematuros nos hospitais agora já fazem o método canguru, né? Que é colocar o bebê no colo da mãe, naquela posição de sapinho por um tempinho, colocar um paninho enrolado, ele fica ali aconchegado. Às vezes, muitas mulheres que têm depressão pós-parto, o uso do bebê aqui ajuda a sair, ajuda a criar vínculo com o bebê. O pai também, quando quer participar mais, né? Porque, assim, é o papel, não é mais do que obrigação. Não é mais do que obrigação. Mas a gente sabe que existem pais e pais, né? Então, o cara que ele quer participar mais, ele vai e bota a criança, e isso cria um vínculo maior, um contato maior. Vai saber que ali há um porto seguro, alguém que ele pode confiar, que pode seguir, e quem melhor para confiar do que os pais, né? E aí. Você falou agora, eu até lembrei, né, que o Lucas, o meu marido carregou muito o Lucas no sling também. E até hoje, o Lucas, ele gosta de dormir sobre o peito dele, né? Comigo não, comigo o Lucas dorme mamando. No mamar. Nas poucas ocasiões em que ele dorme com o Léo, né, ele não consegue dormir sozinho na cama, ele dorme no peito. É que nem estava Nossa, que legal isso. Bom que ele tem o pai com um muito porto seguro bonitinho. mesmo, assim, né? Porque a gente dorme melhor quando a gente está seguro, né? Quando a gente está inseguro, a gente fica em alerta, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sente medo. Então, como é que a gente vai dormir com essa sensação de medo, de insegurança, né? É outra questão também, que fala, poxa, meu filho só dorme no colo. Mas pensa bem, se você é uma criança insegura, não sabe o que vai acontecer, tem medo de tudo, onde é que você vai dormir melhor? No colo da maior segurança da sua vida ou sozinho num berço? Claro que tem espinho em berço. Eu detesto, porque eu não dormiria em berço. Né? E É eu isso. utilizei muito o sling, óbvio, né? Tem todas as vantagens, né? Quando você sai, para você poder sair realmente com as mãos livres, né? Facilita. Isso. Mas também eu usei muito dentro de casa, né? Teve fase que o Lucas ele só dormia durante o dia no sling. E assim, Uhum. depois até ficava ruim, porque ele dormia
E aí eu não conseguia fazer as Não coisas porque eu consegui tinha medo fazer de outras coisas. acordar. E eu também não conseguia dormir, aproveitar para dormir junto com ele, porque ele estava aqui, sabe? Então eu não É, conseguia deitar. Mas facilitou muito para pelo menos ele dormir, né? tem uma E galera eu que queria que consegue você falasse. dormir com o bebê no sling. Ou que transfere, né? Faz uma transferência, pega o pano assim É, eu devagarzinho. não conseguia transferir porque eu ficava com medo de acordar o bebê. Aham. Eu queria que você falasse também, né? Porque muita gente. É até engraçado, né? Sling, mochila ergonômica, essas questões. Eu faço parte de um grupo, né? Faço parte até hoje, né? Mas na verdade era um grupo de apoio a puérperas. E a gente saía às vezes, né? Tava todo mundo na reunião, saía todo mundo com a mochila ergonômica, né? Então, assim, isso, Nossa, isso chama atenção. E sim. aí eu vi uma vez um comentário assim, ai, é reunião de mãe blogueirinha. E tipo, nem era, Mãe sabe? Não tinha nada a blogueirinha. ver. Então tem gente que acha, imagino, né, que acha que isso é uma modinha, que isso Uhum. é uma coisa muito, muito diferente, ou que a pessoa faz por conta de modinha, né? E na verdade esse é um hábito, né, que é milenar, É. né? E que a gente na nossa sociedade desacostumou com isso, né? Veio essa questão do carrinho, mas que Uhum. existem outras sociedades também, Sim. né? Sim, ele é ancestral, né? Se você for parar para pensar na linha da humanidade, assim, vamos pensar. Desde lá, Homo sapiens, sei lá, até agora, uma linha. A sociedade moderna é um ponto nessa linha, é um pontinho. Então vamos pensar, década de 20 para cá. O que que é a década de 20 para cá? São 80, 100 anos? 100 anos, né? O que que são 100 anos na Tem história da humanidade, né? Então, assim, depois dessa Revolução Industrial, teve um lance da galera ter que botar o bebê na creche, no trabalho, né? Muitas mulheres precisavam disso para trabalhar. Pós-guerra foi intenso, né? Então, assim, houve também o surgimento do carrinho como um status, né? E assim, quem chegava com o carrinho, nossa, caramba, e tem o carrinho. Eu, antes, quando estava grávida, ficava pensando assim, nossa, eu vou comprar um carrinho daquele de R$ 3.000. Nem tinha dinheiro para comprar um de 300, mas eu pensava, sonhava no de 3.000. Porque eu achava assim maravilhoso, o carrinho fazia tudo. Eu estava na internet e fazia pipoca, brincadeira. Mas assim, eu pensava que ele era o máximo, que aquilo ali ia ser o máximo do conforto. Mas eu fui vendo, fui pesquisando que o carrinho, a criança não fica muito no carrinho. E eu via no shopping as mães carregando o bebê no colo e as compras dentro do carrinho. E eu vi uma marca falando também, a Mami Mami. Essa marca sempre posta assim, a minha amiga Tati. O carrinho, os Sling te levam onde o carrinho não leva, né? E isso é verdade. Então, assim, mas teve um período mesmo na sociedade moderna, assim, né? Que queriam fazer, a indústria queria colocar na gente essa necessidade de ter o carrinho, que não é necessário. Eu usei o carrinho com o Estevão uma vez e detestei, porque rua toda esburacada, a calçada, cada casa fazia a calçada de um jeito, num nível, e algumas com um cotoco, assim, para os carros não estacionarem. Então, assim, foi horrível. Eu só fui ali no mercado e voltei. E, tipo, nunca mais eu usei o carrinho. Então, na Melissa eu nem pensei em comprar. Só o Sling. E o pessoal falava isso mesmo, o Nath, que se disse isso é coisa atual, não sei o quê, mas não é atual, isso é ancestral. Tem muito, muito, muito tempo mesmo. Desde que o homem surgiu na face da Terra, o Homo sapiens, né, que começava a se locomover, né, sendo nômade, a necessidade de você transportar o seu filho surgiu. Então amarrava na cesta, amarrava no pano, amarrava no couro, mas amarrava e seguia. E com o tempo, com o surgimento, assim, famílias atuais que têm berço, famílias antigas não tinham berço, famílias antigas não tinham carrinho. Então, assim, o pessoal pensa, isso é moda, não, isso já existe há muito tempo. Ah, na minha época não existia. Existia sim, você que não sabia, mas existia. A gente pensa assim que por um tempo o pessoal parou de usar, mas não parou. Sempre existiu gente no mundo, em outros países, em outras culturas que continuaram usando, que o pano nunca saiu da cultura. Que o pano que eu digo é assim, o sling, né? Que nunca Uhum. saiu, nunca deixou de existir. Ah, mas inventaram o carrinho, ok, mas eu continuo usando o sling. Nunca deixou de existir. Aqui no Brasil, assim, ficou um tempo assim, meio que sem divulgação. Mas ainda existiam mulheres divulgando. Eu conheço mulheres que
usavam há 10 anos atrás. Ah, eu amarrava com um pano assim, não sei o quê, usava lençol. Então, não é que não existia, que na época não tinha. Sempre teve, né? Só que vai oscilando a divulgação e a cultura, né? Vai mudando. A gente está nesse resgate dessa cultura do carregar. Sim, Trabalho de exatamente. formiguinha. E você falou um pouquinho do carrinho, né? Só para contar um pouquinho a minha experiência, né? Eu comprei carrinho, né? Eu acho que foi até uma das primeiras coisas que eu comprei. Pensei na questão do carrinho ser fácil de dobrar para poder caber no carro. Eu Ah, sou de sair muito, aham. né? Não no Pesquisou. momento. Não no momento, Aham. porém, né? Então, eu comprei um carrinho não dos mais caros, dos que eu achei que fosse atender as minhas necessidades. E assim, foi bom por causa do bebê conforto, né? Que vem junto, e para usar no carro Sim, precisaria de no qualquer carro, né? maneira. No carro precisaria. Mas o carrinho em si, o que começou a acontecer? No início, nos primeiros dias, quando a Bia está comentando aqui, né? Os povos originários nunca deixaram de carregar. É É, verdade. com certeza. Nos primeiros dias, né, naqueles primeiros dias que o bebê engana a gente, dorme durante longas horas, e você acha, ai, gente, meu filho é um anjo, ele dorme muito, eu não vou ter problemas de ficar de madrugada acordada. Então, nessa fase que o bebê engana a gente, como eu ficava na sala, em outros cômodos, né, até porque estava com pontos, então não conseguia dormir na cama, foi um horror. E aí eu Aham. colocava ele muito para dormir no carrinho. Só, gente, eu usei dentro de casa. Com 2 meses e meio, mais ou menos, a gente fez a nossa primeira viagem com o Lucas. Eu levei o carrinho e, assim, Não deu certo. usei porque eu tinha levado e, sabe, Tipo meio assim, que agora que eu trouxe, sentia eu a vou usar. necessidade. Pois é, mas assim, não, foi a única viagem, eu acho que eu levei o carrinho, porque depois disso, nunca mais. Sim. Sabe? E até, né, as pessoas mais antigas, né, às vezes querendo dar conselho, né? Não, coloca ele no carrinho, pra ele dormir no carrinho. Gente, ele não fica no carrinho, não adianta. Ele até pode ficar, tá? Vai se acostumar, mas assim, pra mim é tão mais prático usar o sling que, assim, não tem porquê, né? E assim, pra coisas, não só pra viagem, pra coisas no dia a dia. Pra levar meu filho na escola, né? Na época que ainda existia escola, que as crianças ainda iam pra escola. A rua toda esburacada, um monte de paralelepípedo. Aí você passa com o carrinho no meio, tem um monte de lixo perto do poste. E é assim, infelizmente, né? E assim, isso até Uhum. me levou a outras reflexões, né? Porque imagina, eu ali com o carrinho já é difícil. Imagina uma pessoa deficiente Cadeirante. andar nas nossas ruas, né? É. Isso é cadeirante, exatamente. Isso é um problema público, assim, porque as nossas ruas não são preparadas para esse tipo de coisa, né? Mas a gente, felizmente, ainda tinha uma outra opção. Então, gente, levava o Lucas na mochila ergonômica, né? Porque depois de um tempo, para mim foi mais fácil usar a mochila do que o próprio Sim. sling. Quando estava muito cansado no fim andando, pegava ônibus com ele, é super mais fácil, sabe? Eu fico imaginando, gente, imagina, se eu tô com um carrinho, começa a chover, o que eu ia fazer? Eu ia abrir o Uhum. guarda-chuva e sair correndo, né? Porque nem ia ter a opção de pegar um transporte público ou Uber. Trambolho, gente, trambolho. É. Então, assim, facilitou muito os meus deslocamentos desde sempre, né? Mas uma das questões que as pessoas comentam, né? Eu acho que até um pouco desse medo das pessoas de você sufocar o bebê ou de você não estar numa posição que seja adequado, né? Porque as pessoas realmente às vezes têm um desconhecimento de quais são as posições corretas, né? O que a gente Sim. chama de ergonômicas para você carregar. Eu mesmo das primeiras vezes que eu usei o sling, né? Eu tive que tirar dúvida. Porque a primeira vez que eu coloquei os pezinhos do bebê para dentro do Uhum. pano, né? E não é o Uhum. correto. O correto é Também você fui ensinada assim na deixar. primeira vez. Acho que é muito pequenininho, a gente acaba deixando enroladinho, né? Aham. Mas existem também as posições corretas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Então, realmente, só uma ressalva aqui, o carrinho não é que o carrinho é um monstro também, né? A gente também pode tirar proveito Não. dele, mas não tem comparação. É bom, mas não é prioridade, né? Bom, sobre isso de posição e medo. Realmente, como você falou no começo, muitas pessoas me pararam na rua e para falar, cuidado, tá apertando, tá muito quente, não tá amassando a cabeça, não, e não sei o quê. Porque não tem conhecimento da posição,
da ergonomia do bebê mesmo. Eu chegaram a perguntar assim, mas a coluna dele não tá muito torta? Porque tava assim, em letrinha C, né? Tava bem curvadinha mesmo. Aí eu falei, não, mas os bebês têm a coluninha assim. Aí a senhora, é mesmo? Eu falei, é assim depois que vai crescendo e ela vai se ajustando, né? Ficando mais ereto. Então, assim, na inocência, assim, ela achou que eu, usando aquele pano, estava deixando a coluna do bebê torta por estar em si. Ela queria que eu botasse, sei lá, igual esses cangurus que a gente vê vendendo muito em loja de shopping, essas coisas assim, que a coluna do bebê fica reta, uma chapa. Geralmente eles colocam uma chapa de plástico atrás, né? E o bebê fica assim, duro, reto. Então isso não é bacana, porque o pano, por ele ser maleável, ele respeita a anatomia do bebê todinho. Então se as costas dele tá ainda com 1 mês, 2 meses bem curvadinha, aí vai 3 meses, 4, 6, já começou a sentar. Aí depois com 9 meses a gente chama de J, né? Mas C, J, continua assim com o bumbum para dentro, né? Assim, mas as costinhas já começam a ficar mais retinha. Então o pano, por ele ser maleável, não ter aquela placa atrás, como alguns cangurus têm, ele deixa, ele respeita a anatomia do corpo e o crescimento, o desenvolvimento da criança. Não fica forçando nada, nem pulando etapas, esticando assim, forçando a coluna durante o dia, durante o uso, como os outros carregadores fazem. É E por importante isso, falar essa questão da chapa reta, né? Porque, infelizmente, eu vejo muita gente carregando os filhos e, assim, talvez por essa vontade de criar o vínculo, né? De ter as mãos livres, de facilitar o dia a fazer as dia. coisas em Mas, casa, né? infelizmente, eu vejo muita gente com esse canguru que não é o Canguru. mais recomendável, né? É, Que, assim, o problema não é nem o canguru em si, né? É o a canguru posição que ela fica. é a posição, exatamente. Que não respeita a anatomia do bebê. A Né? gente Então, até assim, brinca que esse... Pode falar, desculpa. pode falar. A gente até brinca que esse canguru é penduru. Que a criança fica pendurada ali, né? Não dá nem apoio às perninhas nem nada, fica pendurada pela virilha. A gente chama de É penduru. uma pena que aqui não dê para ver aquelas fotos do que é ergonômico ou não, né? Mas, de certa forma, né, para as Eu pessoas pegaria aqui o se papel para orientarem, é mais ou menos mostrar. isso. A perna, ela não pode ficar, assim, solta por aí, né? Tem que Sim. ficar com a perninha... Eu ia pegar para mostrar, mas eu É, não consegui. Sim, eu vou tentar pegar aqui rapidinho, porque eu tenho um papel aqui. Vou pegar minha pastinha. Tem uma e pastinha. só voltando à Eu vou questão mostrar do para você. carrinho, né, gente? Não estou condenando o carrinho em si, ou as pessoas que usam carrinho, pelo amor de Deus, não é papel de ninguém aqui de ninguém, não. Eu mesma tenho carrinho. É só porque eu acho mais prático, né? Então, o que eu falei, às vezes você viaja, você até mora, imagina, num local de praia. Como é que você vai pra areia, caminhar na praia e tudo mais com um carrinho? Atrapalha, né? Ou se você vai viajar para Paraty, para essas cidades mais históricas, né? Que chão de pedra, não tem como. Você não anda, você quebra o carrinho em 2 tempos. É verdade. Aqui, gente, eu achei, olha. Primeiro sobre a posição do bebê, olha, a coluninha do nenê recém-nascido. Tá vendo? Uhum, Bem curvadinha. Então, aquela chapa de plástico atrás não vai respeitar a coluna natural do bebê, que é assim naturalmente. Tá vendo? uhum. Então, aqui, olha, esse seria uma diferença entre a mochila ergonômica, que é a que a Nath tem, ela usa, ela viaja com ela, né? E o penduru, Uhum. olha. Olha a diferença aqui do nenê sentado. Ele Tá tá com as vendo as perninhas perninhas, gente? direitinho, Quase que abraça, a perninha quase que abraça o corpo da é, mãe também. de joelho a joelho, pano, olha. Agora esse aqui, coitadinho da virilha do neném, olha. Peso todinho ali. Tem criança E já tem do gente que caso de ainda neném. carrega de frente, né? Que Que também pior não é ainda. legal. Sim, Pior mas ainda. o bebê é muito curioso. Se ele é muito curioso, coloca ele de lado assim, olha, ó, que ele vai conseguir olhar tudo. Cadê? De lado aqui. Vai conseguir olhar tudo e ainda ficar na posição certinha. Então, gente, esse penduru, ele deixa a perna pendurada lá, o peso aqui, a setinha vermelha. Fica pendurada e pode dar displasia do quadril e tal. Já o correto, olha, a perninha fica direitinho, olha, o joelhinho fica em M, assim. Uhum. E aqui o Isso é desenvolvimento da coluna bem do bebê, importante. olha, devagarzinho que ele vai crescendo, né? Que ele vai desenvolvendo, não é do nada, né? Uhum. Então, assim, respeitar essas etapas é muito, muito importante para na hora de que você E for deixa eu carregar o seu tirar bebê. é,
eu queria tirar uma dúvida que não é nem uma dúvida, é talvez mais uma curiosidade. Porque, Aham, assim, no começo foi ótimo carregar o Lucas e tudo mais. E eu passei esses últimos meses, né, confinada, sem sair. Então faz um aham. tempinho que eu não carrego ele. E aí eu fico pensando, né, gente, será que quando eu voltar a carregar, será que ele não vai estar pesado demais para isso? Porque assim, tem isso também, né? A mochila Uhum. ergonômica que eu tenho vai até 15 quilos. Né? O Lucas está com 12, então em breve eu sei que eu Sim. vou ter que adquirir uma maior, né? Aham. Mas independente disso, eu fico pensando, o peso vai aumentando, né? Então talvez também fique mais difícil. Aí eu vi a foto dessa pessoa, ela tem dois filhos, né? A Melissa e o Estevão. Isso. O Estevão pendurado atrás, a Melissa pendurada à frente. Peraí. Se dá para levar duas pessoas ao mesmo tempo, então eu consigo Então você levar o consegue Lucas carregar por o Lu. mais tempo, né? Mas, Sim. mas eu imagino que essa seja uma preocupação de outras pessoas também, né? Em relação ao Sim. peso. Né? Porque a gente falou Sim. agora um pouquinho da ergonomia da criança, para a criança não ficar numa situação desconfortável, né? É só a gente imaginar, se imagina você, né? Imagina você com as perninhas penduradas, imagina você com as perninhas abraçadas, né? Muito Isso. mais confortável, né? Mas e a mãe que tá ali carregando, É. né? Como é que fica? Então, tem sempre assim a teoria e a prática, né? Em tese, a gente deveria carregar no máximo 10%, não, 20%, no máximo 20% do nosso peso. Então ficaria, o ideal seria 10%, algumas pessoas já abrem para 15% e o máximo que eu vi é de 20%. Então vamos supor, 20%. Eu tenho 55 quilos, daria quanto? Matemática. 55, 11, 10%, 20%, 11 isso, quilos, 11 ó. quilos. Tá, 11 quilos. A Melissa tem 3 anos e ainda pede colo. Esses dias ela falou, quero sling, quero sling. E ela já tem 15 também. 15 quilos. Eu ia falar assim, ah não, minha filha, porque a recomendação é apenas de 10%. Eu não ia fazer isso com ela, ia, de 20%. Não, então eu vou carregar. Então eu tenho a minha necessidade. Então assim, eu vou suprir a minha necessidade, eu vou ter que carregar. Então, também tem a força individual de cada um, a disposição física, a alimentação, tudo isso conta. Então, é um pacote muito grande de coisas para ser bem individual do que você generalizar, né? Mas claro que também tem, assim, o seu limite. Então, assim, eu não carrego mais a Melissa 3 horas seguidas igual eu carregava. Eu ia no calçadão de Campo Grande, fazia as compras, fazia tudo, ia no Guanabara e voltava para casa com as bolsas tudo e ela no sling. Hoje em dia já não é mais assim, não consigo ficar tanto tempo. Se eu ficar tanto tempo, eu já me canso mais, né? E com o carregador mais confortável fica melhor. Mas assim, Hum. essa foto, teve um dia que foi aqui no quintal, mas teve um dia que a Melissa estava no sling, na, na mochila na frente, e o Estevão estava com muita febre, muita febre. Eu falei, mãe, eu tô indo pra aí porque a Melissa só quer cola e o Estevão tá com febre. Eu tinha 2 bebês, então eu falei assim, eu vou ter que carregar. Tá pesado, gente. Mas eu falei, meu filho precisa de mim. Então ela tava dando mamar para ela, e o meu filho mais velho precisava de mim, porque às vezes muitas pessoas assim, quando tem um bebê novo, pensa que o filho mais velho vai entender com muita facilidade. Não, você já é grande. Mas não, ele ainda seu filho ainda quer você, né? E aí Claro. eu falei assim, vambora. Aí botei ele no Ambu. Ambu Rimo é um outro modelo de mochila, como se fosse uma mochila, só que não tem o cinto. Botei nas costas e fui. E na rua, meu Deus do céu, né? Porque eu fui caminhando para casa da minha mãe. E eu assim, vamos lá, Nani, você é forte, você consegue. E o pessoal falou, olhou, teve uma senhora que falou assim, se você tiver o terceiro filho, vai carregar onde? Aí aquele negócio subiu assim, eu virei na cabeça. E fui, sabe? E vida que segue, porque assim, meu filho tava com febre, ele queria colinha, a outra queria mamar, o que que eu ia fazer? Então a gente leva, sabe? E é possível sim, olha, tem mochilas que botam 20 quilos, 22 quilos, que suportam. E se você tiver com a necessidade, você conseguir, tiver disposição física para isso, e mental, emocional, é bom, né? Porque assim, a criança pede, e quando a gente consegue suprir, né, essa necessidade da criança é muito bom. Respeitando a nós mesmas sempre também, né? Também tem que Claro, respeitar o nosso claro. limite. Às vezes eu falo, Estevão, não dá. Teve um dia que ele pediu para ficar nas costas, eu falei, meu filho, a mamãe tá cansada, a gente vai conversando, e aí vai. Então a gente tenta favorecer a criança o máximo que der, mas respeitando a nós mesmas também, né? Uhum. É Claro, isso. muito importante.
E você falou um pouquinho aí sobre alguns modelos, né, que eu mesma não entendi. A gente falou de dois aqui no geral, né, que é o sling, que é basicamente que é o pano, que Aquela pelo faixa menos de eu amarrar, conheço né? assim, né? É a faixa de Uhum. amarrar que eu usei muito nos primeiros meses do Lucas, e aí quando ele estava com 4 meses, foi ficando mais pesadinho, e aí eu me senti mais confortável usando a mochila ergonômica que eu uso até hoje, né? Mas você aí falou Sim, do umbu, né? Então, tem outros modelos, né? Como é que seria? sim. E como é que a Eu mulher vou consegue tentar. saber? Quem nunca conheceu, né? Quem está conhecendo agora, como é que ela consegue saber o que seria mais adequado, né? Quais são os Geralmente, modelos? sim. Geralmente o que a gente conhece primeiro, que é pensado primeiro pra gente, é o wrap, ou wrap, né? Cada um fala de um jeito. Vou tentar aqui. Tá espelhado, mas tudo bem, né? Esse primeiro aqui, essa Aham. faixa de amarrar. Esses dois primeiros. Uhum. Geralmente é uma faixa de 5 metros, pode variar de 3,5 metros, 5,20 metros. Geralmente o que mais é vendido é de 4,60, 4,70. E aí você tem vários, ele é bem versátil, você pode amarrar de vários jeitos. O elástico, ele tem elastano, você consegue amarrar primeiro em você, depois encaixar o bebê. Esse é o wrap elástico. O pano rígido, esse nome me assustou quando eu vi a primeira vez. Eu falei, ai, rígido? Eu não vou querer colocar uma coisa rígida no meu filho. Mas não é porque ele é rígido, duro. É porque ele não tem elastano. Então você consegue também amarrar do mesmo jeito, desde recém-nascido, tá? Só que ele não tem elastano. Você não pode amarrar primeiro em você e depois encaixar o bebê. Você amarra, pode até fazer um preparo mesmo assim, e depois você coloca o bebê e acaba de fazer os ajustes. Então esses assim, eles são de recém-nascido até 99 anos. Tô brincando, gente. Mas é pra sempre, assim, ó, enquanto você aguentar carregar. Esse é o rap. Uhum. Das É, três é, primeiras horas de vida até você aguentar carregar. Até quando vocês dois quiserem e puderem, né? só Esse você falando um chegou a usar, pouquinho a né, minha Nath? experiência, usei. Então, no meu primeiro mês, eu não usei nada, porque meu primeiro mês foi Uhum. muito tenebroso, assim, né? Foi Puerpério, tenso. puerpério. Não saí de casa, não fiz nada. E aí, quando foi chegando nos 2 meses, né? Aí foi o contrário, já estava agoniada, queria sair de casa, queria ir na rua. Então, eu Uhum. saía todo dia, tinha que sair com. Meu marido já tinha voltado a trabalhar há muito tempo, né? O cachorro, Uhum. tadinho, fazendo xixi pela casa, porque já não saía, né? Mentira. Eu não, vou começar a sair. E aí, como é que eu ia sair com um cachorro e com um bebê ao mesmo tempo? Medo, eu não. Tentei sair com o carrinho, e aí o cachorro ficava atropelando, o carrinho não deu certo, bom, vou usar o sling. E aí eu tinha ganhado um que a minha prima tinha usado, que era esse de tecido mais rígido, né? E Uhum. eu usei, me adaptei bem a ele, e foi ótimo, né? Um monte de gente criticando, né? Você acabou de operar, saindo com o bebê, carregando o cachorro, você vai tropeçar, cair, um monte Uhum. de coisa. Mas enfim, deu tudo certo. Só que aconteceu, o Lucas nasceu em outubro, né? Então comecei a sair com ele mais em novembro e estava muito calor. E o pano no meu sling era muito quente. E aí sugeriram um pano de dry fit, né? Que era Ah, sei, aquele mais furadinho. flexível. Uhum. É. E aí eu acabei adquirindo esse outro, né? Porque era muito quente o que eu tinha. E assim, foi bom, pela questão do calor, só que o dry fit também ele é flexível demais, eu achei. É, ele Então eu vai ficava também com cedendo. medo de ele cedia demais. Então Uhum. eu acho que é muito de você testar para ver o que vai É, se adaptar melhor à sua realidade, porque tinha o lado do calor, mas também acabou sim. sendo um tecido maleável demais. Geralmente o dry fit pode ser Para até mim, 10 né? quilos. Só 10 quilos. Uhum. No máximo, alguns 9, 10. Alguns você consegue 12, mas se você amarrar e passar 3 camadas de pano. E aí você pensa, se eu comprei ele para ser fresco, eu vou botar 3 camadas de pano, então ele deixa de ser fresco, né? Mas Uhum. assim, pra piscina ele é ótimo. Você bota as 3 camadas e vai pra piscina, vai pra cachoeira. É bem legal, assim. Mas com 3 camadas dá pra usar. Mas tem que fazer 3 camadas. Com uma camada só, 10 quilinhos, 9. Eu não Então, cheguei a usar isso tudo, não, porque quando o Lucas foi ele era ficando mais pequeno. pesadinho, né? Quando ele chegou Ele nos foi 4 meses, que já dava para usar a mochila ergonômica, eu não. Vamos para mochila, Vamos que pra eu acho que vai mochila. ser mais fácil. É. Botou na cintura, né? Mas a mochila, o pessoal É, geralmente pensa que é. Algumas pessoas demoram a se adaptar à mochila. Pensa, é muito mais rápido, só botar na cintura, botar aqui, botar aqui. Mas algumas pessoas demoram a ajustar o painel, ajustar a alça, não sei o quê.
E tudo é ajuste, tudo é você sentir, né? É, Pra e você é poder ver. importante ajustar, porque senão é bem desconfortável também, né? A É. mochila é confortável para mim porque ela já tá E tem a ajustada idade também. certinho, mas Isso. conforme, é, Conforme ele for crescendo, vai mudando o ajuste. Se outra pessoa for vai pegar a mudando tua ajuste. mochila, Sim, vai mudar também. exatamente. Deixa eu mostrar os outros modelos aqui, só para poder. Aham. Tá, então, de recém-nascido em diante é o wrap e o sling de argolas. É esse aqui, ó. O sling de argolas você pode usar também de recém-nascido, até quando você suportar. Só que assim, a desvantagem dele é que o peso fica num ombro só, né? Mas Uhum. é o que eu mais uso também. A mochila e o sling de argolas é o que eu mais uso com a Melissa. Ela gosta muito, que ela sobe, desce, sobe, desce. Então, o sling de argola é bem mais fácil para quem gosta de subir e descer, assim, para criança que tá saindo. É. E tem o Meitai, que alguns chamam de Medai, que tá escrito Medai, mas também é conhecido como Meitai. Ele é como se fosse uma mistura entre mochila e sling, o wrap. Ele tem o painel fixo, que é aquele quadrado, e tem duas alças longas. Aí você bota o bebê e passa as duas alças atrás e cruza e dá um nozinho. Só que o Meitai e a mochila são só a partir de 3 meses. Se for Uhum. evolutiva, aqui tem uma mochila evolutiva aqui. Se não for evolutiva, Sim. aí são com 6 meses. Esse aqui é o Uhum. pout, né? O pote, sei lá, cada um fala de um jeito. Que ele é um apoiador, não é um sling em si. Ele só te apoia no colo. Você tem que ficar com as mãos nas costas, porque o bebê pode virar, se jogar para trás a qualquer momento. Esses aqui não. O Meitai, e a mochila não. E o wrap, os dentes de argolas, o bebê fica bem fixo mesmo. Você pode ficar com as duas mãos livres. Então, assim, meu Uhum. bebê não tem 3 meses ainda. Eu quero usar? Pode ser o wrap ou os dentes de argolas. Já tem 3 meses, Uhum. aí aumenta a possibilidade. Entendeu? Então, de 3 meses em diante, você pode usar praticamente todos. Se for evolutivo, né? Se não for. Mas hoje em dia tem poucas pessoas que produzem mochila não evolutiva. Se não for evolutiva, aí é de 6 meses em diante. A Uhum. sua é evolutiva, né? Que tu começou a usar com o A Lucas. linha evolutiva. Ele usa a mesma desde os 4 meses até agora que ele tem 2 anos, né? Bacana, Obviamente a gente bacana. foi fazendo os ajustes Sim. necessários. Qual foi o lugar mais Eu até bacana? queria. Ah, eu ia te perguntar qual foi Lugar o lugar mais mais bacana bacana? que você já foi com ele, assim, na mochila, pendurado. Nani, assim, eu fui. Todos os lugares que eu já fui, ele foi com a mochila junto, assim. Uhum. É, eu levo direto, então, assim, todas as viagens que a gente fez, né? Mas, assim, facilitou demais no aeroporto, né? Eu já peguei dois Aeroporto. voos com o Lucas, 2 voos com conexão, e, assim, levando uma linha de mão, né? Então, imagina, se eu tivesse carrinho, mala de mão, Lucas, mochila É, mesmo, né? Sem ser é. ergonômica, E às vezes ele não muita quer o coisa, carrinho, né? né? E aí É. passa no raio-x. Você sozinha é muito complicado, né? Então tem até foto aqui no meu Instagram, vocês rodando o feed, vocês conseguem ver. Então, assim, Sim. o Lucas na mochila, a mochila dele nas costas, né? A mochila com itens Com as básicos, né? coisinhas dele. Uhum. Fralda, as coisas dele na mochila e a malinha de mão. Então, assim, peguei voo, peguei conexão, tive que sair correndo no aeroporto porque o voo atrasou e eu tinha uma conexão, eu tinha que pegar outra, tudo isso com ele Caramba. pendurado. Então, assim, graças a Deus, eu tava com Pelo a Jesus. mochila ergonômica, porque com o carrinho ia ser bem mais complicado, né? Que você tem que esperar. Mas, na verdade, assim, eu nunca viajei de avião com carrinho, né? Eu não tenho essa experiência, porque para mim sempre foi muito mais prático. É Uhum. claro, você tem até a opção de ir com o carrinho, ou você despacha o carrinho, né? Algumas Ah, companhias aéreas sim. você tem que Eu não sabia despachar o disso. carrinho. E aí eles te dão um da companhia para ficar circulando pelo aeroporto. Outras companhias, ou dependendo do voo, já permitem que você Tá. embarque com o seu próprio carrinho. Então tudo depende, né? Mas Eles geralmente você emprestam um vai. carrinho do aeroporto para você? Então, depende da companhia. Tem companhias que você deixa o carrinho e você usa o carrinho da companhia. Tem outras companhias que você fica usando o seu carrinho e aí você vai com o seu carrinho até a porta da aeronave. E aí, quando chega ali na Hum. aeronave, eles vão lá e despacham o seu carrinho, né? Ah, entendi. Então, para mim sempre foi muito mais prático levar no colo, até porque, assim, às vezes que eu viajei de avião, eu viajei sozinha com ele, sabe? Nem tinha outra pessoa para ajudar nesse Entendi. momento. Então, sempre foi muito mais É. prático, assim.
Fora que sabe? vai no nosso colo, né? Bebê. Sim, não tem jeito. Até os 2 anos o bebê viaja no colo da mãe, né? É. Então não tinha muito por onde sair. E eu só E queria lembrar vocês que essa live, né? Na verdade, essa semana a gente vai estar com uma série de lives super legais, com coisas que facilitaram a mim, eu espero que facilitem outras mães também, a viajar mais com os filhos, né? Então amanhã a sim, gente vai estar falando sobre aromaterapia, né? Que é muito para bacana. auxiliar nas viagens. Então, quem tiver interesse é só acompanhar a gente aqui durante essa Ah, eu adoro. semana. E essas lives, elas são de aquecimento, né? Para um evento que eu vou estar Hum, começando na semana que vem. Se chama Primeiros Passinhos no Mundo. Que eu vou ensinar um pouquinho passo a passo para vocês viajarem mais com seus filhos, né? E sem Muito bom dúvida, isso. o sling e as mochilas ergonômicas me Verdade. auxiliaram muito. Eu ia te perguntar se tem taxa também no aeroporto. Eles cobram taxa para o carrinho, para você embarcar com o carrinho. Você falou que vai com o carrinho Não, até lá. é. Não, mas tem aquela O que burocracia acontece? de não deixar entrar no Então, avião. até os 2 anos, na verdade, a maioria das companhias não cobram a passagem da criança, tá? Tá. Isso significa que a criança também ela não tem direito a uma mala despachada no porão. Mas, em Uhum. compensação, você pode levar o carrinho. O carrinho, Sim, ele entendi. geralmente tudo varia de companhia, né? Isso eu tô falando de uma realidade brasileira em que a maioria das companhias não cobram, né? Mas eu também não sei informar, assim, se as low costs, por exemplo, da Europa, se elas cobram, se elas não cobram. Provavelmente elas cobram porque elas cobram tudo, né? Então, assim, depende muito do contexto que você tá falando. Mas, geralmente não se cobra isso, não. Mas por isso, assim, por essa facilidade mesmo. Assim, óbvio, eu não sei, né? Agora o Lucas maior, ele mais pesado, talvez eu passe, talvez eu experimente usar o carrinho também como um adianto, né? Você também não Uhum. consegue carregar durante tanto É. tempo como Quantos quando é filhos ele tem, nenenzinho. Nath? Mas assim, o E Lucas, ele idade? tem 11 quilos, idade, 2 anos. Acabou de fazer 2 anos. Ah, tá. De repente você podia tentar experimentar o ombu nas costas, ou a mochila mesmo, só que nas costas. Porque a gente suporta Eu mais nunca peso tentei. quando coloca nas costas, a gente consegue ficar mais tempo nas costas. É como se fosse assim, imagina que você é uma mochileira, que vai para o acampamento, que vai fazer uma trilha. Os caras que fazem Aham. trilha nunca carregam a mochila na frente, certo? É, Então, se você vai fazer uma viagem, você coloca a mochila nas costas. Então, a mesma coisa, você bota o Lucas nas costas. tentar. Lucas na mochila nas costas. Que é Sim, muito bom. depois eu vou contratar essa assessoria para saber como é que faz essa amarração, né? Como é que é esse jeito diferente. Mas, assim, o que eu ia falar é que, apesar dos pesares, né? Todo mundo às vezes acha que é mais complicado viajar com os nenéns, com os bebês muito pequenos. Para mim, é a fase mais prática. Primeiro que você carrega, é mais leve, e você não tem tantas preocupações, assim, até os 6 meses, pelo menos no meu caso. Comida. Amamentação no peito, então eu É. nem preciso se preocupar em comida. Então, assim, é muito, muito, Uhum. muito fácil, muito mais prático. Então, quanto mais cedo começar, melhor, e ainda não paga passagem aérea, gente. É verdade. Maravilha. Ainda já acostuma a criança a sair, Sim, passear. Quando eu eu fui acho que isso é o de mais avião com a importante, sabe, Melissa, Nani? esse costume, Não, esse costume, sim, porque infelizmente, né, o que aconteceu? Assim que o Lucas nasceu, meu marido ele trabalha viajando. Então, assim, se eu fosse uhum, depender de ter ajuda, de ter outra pessoa para sair, para conhecer uhum, os lugares, eu não ia quase nunca, sabe? uhum, Então, eu sempre saí muito sozinha com o bebê. E sim, desde muito cedo, né? E, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que param, né? E perguntam, e, assim, às vezes até elogiam, até falam de uma sim, admiração. Caramba, você é corajosa. E, assim, uhum, coisas na minha cidade mesmo, sabe? Levar num teatrinho, levar numa pracinha, levar num parquinho. Eu sempre fiz cinema, isso sozinho com ele porque era a opção que tinha, sabe? E sim, eu vejo que muitas mulheres elas acabam sentindo medo, né? Então, assim, o que a gente pode oferecer para facilitar, né, para estimular, e ninguém merece ficar enclausurado dentro de casa, né? Acho que agora que a gente está passando por uhum. essa experiência, a gente está vendo como é ruim, Como é né? Eu difícil. vi um comentário no início da quarentena falando, né? Agora o mundo está experimentando um pouquinho das sensações da mulher que acabou de ter Da filho, mãe né? Que é puérpera, é você verdade. nesse período dentro de casa, em reclusão, e tem mulheres que realmente demoram, né?
a conseguir essa liberdade, essa coragem de sair sozinha com os filhos. Que às vezes não tem jeito, a gente tem que sair sozinha. Né? Sim, Então, eu quis muito fazer essa live porque me facilitou demais e eu acredito que posso ajudar outras mulheres também, né? sim, com certeza. Eu lembro quando eu viajei com a Melissa de avião, eu me senti mais segura com ela no sling, porque eu pensei assim, eu estou de cinto. Todo mundo tá de cinto, ela vai ficar solta? Aí bota no sling. Mesma coisa no ônibus, quando eu fui no teleférico, eu botei ela também no sling, a gente subiu. Então, assim, é uma segurança a mais, né? E isso dá coragem. Algumas pessoas vão falar assim, você é muito corajosa, você foi ao cinema, que coragem. Você foi no shopping, que coragem. Eu falei, gente, eu tenho que sair, senão eu vou ficar doida. E assim, realmente, as pessoas estão experimentando agora como é ser mãe, né? Como é o puerpério, ficar em casa, o tempo todo, só com a criança. E fora assim, você falou do seu esposo, né? Que ele trabalha e tal, mas tem mães que são casadas, mas continuam com aquele sentimento de solidão muito forte. Se for depender de esperar fulano, ciclano para sair, não vai sair nunca. Então, Sim. mete as caras e vai. Então, às vezes a gente, É. vou comprar, mas eu vou lá, eu vou ali na feira, vou comprar um alface, tira alface na geladeira, vou lá comprar um alface para poder E dar aos aquela poucos, saída, né? né? Porque, óbvio, às vezes você não vai ter coragem, já acordei, eu vou pegar um avião, vou para o outro Não, lado do mundo. Claro que não. não. Aí você Com começa indo sacolão, na praça da esquina, indo na é, padaria, e aí você vai se isso, acostumando. E assim, e é costume mesmo, porque você, pelo menos comigo foi assim. Eu saía para sim. ir na padaria da esquina, eram 2, 3 comentários das pessoazinhas do prédio. Tadinho, coitado, tadinho, coitado. Então, assim, você é desencorajado o tempo todo, né? É Então, verdade. é mesmo exercício de você, de autoafirmação sua, de você começar a ter coragem Se aí posicionar, alçar, né? né, espaços maiores também, né? É verdade. E assim você, como que você mostra para mais mulheres que elas também podem, né? Você cria coragem e gera coragem. Com certeza, com certeza. Muito A bom. Marina tá falando aqui que a Isa é companhia dela, né, que adora, É, e ela adoro pede gostar sling de pra junto. sair, né? É, É, o muito Lucas legal. também, ele ficava super feliz quando ele via a mochila, porque ele já sabia que era É hora de sinônimo de passear, né? As passeio, né? crianças já, É. já associam. E você, como Mas é isso. turismóloga, assim, mostrar isso, eu achei muito bacana. Poder falar assim, gente, vamos passear, vamos viajar. Eu achei muito legal, assim, falar sobre turismo e Sim, bebê. não, com certeza, porque assim, você sabe, né? A gente já trabalhou junto, então assim, eu tenho uma trajetória muito grande na área do Sim. turismo e eu nunca tive vontade de me expor na internet, né? Eu não sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa tímida, né? Mas Só eu bonita, criei a dessa. página justamente por isso, porque eu achei que eu poderia estimular mais pessoas, justamente por essas surpresas, né? Por essa admiração, né? Por eu estar no voo com meu bebê sozinha e assim, as pessoas até mesmo insistentes. Mas você vai viajar com ele sozinha? Mas você vai trabalhar? Não, tô indo ao lazer. Mas você tá indo ao lazer com ele sozinha? É, assim, Gente, como normalizar isso, né? aí, às vezes, para não continuar, eu falava assim, não, mas meu marido tá lá trabalhando, vou encontrar com ele. Ah, Ah, tá, agora sim. sim, é para Então, assim, é justificar, né? Para você chato, poder parar né? de ouvir. Sim, né? Aham. Não, no caso, realmente era isso que estava acontecendo. Mas, Ah, assim, as tá. pessoas. Mas, sabe, parece que você não pode sair sozinha, você não pode sair com seu filho. É muito chato esse tipo de Uhum. comentário. Mas é uma quebra de paradigmas, né? Então, acho que é legal que a gente Isso. possa ajudar outras pessoas e ver que sim, que é possível, que as pessoas fazem isso. E se você faz, se eu faço, qualquer mulher pode fazer, né? Com Eu acho que é mais ou certeza. menos isso. Quando você dá Então asas a é outra isso, mulher, você Tânia. voa também. Com certeza. Queria muito agradecer a sua participação aqui com a Ai, gente que nessa isso. semana de aquecimento. Né? Muito obrigada pelo esse bate-papo. Eu vou começar a encerrar agora para a gente poder não perder, né? Para deixar essa live salva, porque eu tenho um Sim. histórico de lives perdidas e eu Ai, quero nem me muito fala que eu deixar perdi a uma live linda também. salva. Mas obrigada, Nani, muito Muito obrigada pela sua obrigada, gente. Muito obrigada pelo participação. Obrigada a convite. vocês Foi uma que estão honra. aqui assistindo. Alguém tem alguma dúvida, né? Nem perguntei, né? A gente fica Não conversando e esquece das mesmo. dúvidas da galera. Mas É uma assim, experiência é, para contar. Deixa eu ver, tem ainda da se alguém. noite. Pois é. Se ninguém tiver nenhuma dúvida ou se as dúvidas surgirem depois, vocês podem procurar a mim ou a Nani. A Isso, página da Nani é @slingart, né? Sling é isso. SLINZ
Deixa eu arte, botar aqui. né? É arte Porque, gente, com... é muito lindo. É, ela faz os bordados dos panos inspirados em obras de arte. Lindo. Eu quero muito Monet. Eu adoro Monet. E tem aqui, esse é o Aqua. Mas tem outro Monet. Tem o Monet Aqua e tem o Monet Orquídea. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Então, fica aqui o convite, conheçam a página da Nani, conheçam a minha página e a gente vai se Isso. despedindo por aqui. Obrigada, Beijo, Nani. gente. Beijo, Obrigada a você. gente. Tchau, galera. Tchau.